A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Quero deixar para nossa meditação Evangelho de João 19:30. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que já é inscrito no meu canal, para dar o seu like, comentar, divulgar o meu canal. E para você ainda que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho da notificação, dê o seu like, faça o seu comentário. Quero deixar para a nossa meditação aqui no Evangelho de João, capítulo 19, no verso 30, que diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia! Ele fala assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Entregou seu espírito para o Pai. Muito bom, né? Quando alguém termina um serviço, fala assim: Está consumado, está completo, está aqui teu serviço. Não preciso mais fazer nada, o serviço está direito. Completei, está consumado. Está entregue aqui em suas mãos o teu serviço. Quando é ortogado um serviço, a pessoa faz aquilo e a gente fica feliz, né? Quando a pessoa, ou a gente, ou nós estamos fazendo o serviço, entregamos o serviço completo à pessoa. Porque nós acabamos de completar aquele serviço, consumamos aquele serviço. Quando alguém pagava uma dívida no Império Romano, a pessoa chegava com a dívida, tinha uma cédula e falava assim: olha, está consumada, essa dívida está consumada, está paga, não preciso pagar mais, já paguei tudo. Jesus está falando: está completo, está consumado. Aquilo que os rituais do Antigo Testamento, que era o derramamento de sangue do animal inocente por um pecador, aquilo não podia ser completo, porque o animal, ele era tipificação de Cristo na cruz do Calvário por nós, morrendo na cruz do Calvário por nós. Aquele animal morria pelo pecador, era um homem inocente levando o animal até a porta do tabernáculo, o sumo sacerdote matar o animal, e aquele sangue daquele animal era aspergido sobre o pecador, para que ele se livrasse do pecado. O pecador, ele olhava aquele animal morrendo e sendo queimado até o final, ele tinha que ficar ali até o final. E não podia sair dali enquanto o animal não virasse cinzas. Amém? O Hebreus 9, 22 vai falar assim. Hebreus 9, 22 fala assim: Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificava com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não tinha remissão de pecado. Tinha que ter um derramamento de sangue. E também tinha o sacrifício voluntário. Jesus foi esse sacrifício voluntário. Jesus se sacrificou por mim e por você voluntariamente. Ele não tinha pecado nenhum. Ele veio e morreu e sofreu as nossas dores. E por suas pisaduras nós somos sarados, irmão. Foi pelas pisaduras de Cristo que nós somos sarados. Quando ele fala está consumado, não precisa mais de nada. Você vê que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que existia um véu no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde só podia entrar o sumo sacerdote, e ele entrava uma vez só ali para fazer expiação do pecado dele e da família dele, que o sumo sacerdote era também pecador, porque ele era ser humano e ele tinha pecado, igual nós temos pecado, somos pecadores.
Mas qual o pecado que Jesus tinha para ir na cruz do Calvário por mim e por você? Nenhum. Ele se fez maldito, porque também está escrito na lei: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito por mim e por você, na cruz do Calvário. Aí em Hebreus 23 também vai falar assim: era necessário, portanto, que a figura das coisas que se acham no céu se purificasse com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Mas sacrifício que tinha que ser feito era um sacrifício superior às coisas aqui da terra para ser purificado no céu. E Jesus fez tudo isso, irmão, porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figuras de verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha, Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Ele entrou no santuário, no céu, para se apresentar a Deus por nós, diante de Deus. Ele vai se apresentar por nós. Pai, ó, o sacrifício está feito, está consumado, eu fiz tudo. Agora, Pai, ele não deve mais nada ao Senhor. Eu já fiz o sacrifício por ele na cruz do Calvário. Aquela comunhão que o homem tinha perdido lá no Éden. Agora Jesus resgatou essa comunhão com Deus. Temos comunhão com o Pai através do Filho. João fala assim, no Evangelho no 1 de João fala assim: filhinho, não pequeis, mas se pecar, sabei que temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Oh, glória! Jesus Cristo é nosso advogado fiel. Aleluias! Ele fez esse sacrifício, o véu foi rasgado de cima e baixo. Agora não precisa mais de sacrifício nenhum. E mais importante, ele riscou uma cédula que tinha contra nós lá no céu. E essa cédula era que nos acusava de noite. Deus olhava para aquela cédula e via os nossos pecados. Através dos nossos pais, lá no Éden, Adão e Eva. Foi o pecado dos dois lá. E o apóstolo Paulo vai falar que ele rasgou essa cédula. Em 2 Colossenses 2, do 14 ao 17. Jesus fala assim, ó. Eu vou ler só o 14 para você entender. Colossenses capítulo 2, 14 diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava da ordenança a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Encravando ali naquela cruz, Jesus, aquela cédula agora já não ia condenar mais a gente, já não tinha mais como condenar. E a Bíblia fala em Romanos que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você não anda segundo a carne, então não há condenação para a tua vida. Não tem como o inimigo lançar condenação sobre a sua vida. Não tem como ele te acusar. E se você pecar, e se você pensar que agora você tem um advogado no céu que pode advogar ao seu favor. Jó, ele fala assim, ó: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. Jesus é o justo juiz. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o servo sofredor de Isaías. Jesus é um mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos, por gerações e gerações, e nos foi revelado. Apóstolo Paulo vai falar isso também em Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, o apóstolo Paulo fala assim: o mistério que estava
oculto dos séculos dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente e eterno Salvador é chamado de santo. Somos santificados em Cristo Jesus pelo seu sangue. Nós somos remidos, somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, irmão. Ó, privilégio que nós tivemos. Profetas pregaram sobre Jesus. Muitos deles pregaram sobre a palavra de Deus. Abraão anseiou ver pelo dia de Cristo, o dia que Jesus ia ser sacrificado. Quantos queriam saber, queriam descobrir como é que Deus ia fazer para resgatar a humanidade. Mas o mistério que esteve oculto era o Filho de Deus, o próprio Deus se sacrificando por nós na cruz do Calvário. Amém? E fala assim, ó, Colossenses 1:27 fala assim: ao qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Opa, que mistério que estava revelado. Agora nos foi revelado. Que privilégio tem os gentios de ser resgatado. Jesus falou: eu ainda tenho as ovelhas que não é do meu rebanho, e essa eu vou buscar. Somos nós os gentios. Nós não fazíamos parte do rebanho, mas a salvação nos alcançou através do sacrifício de cruz de Cristo lá aquele dia no Getsêmani, na cruz do Calvário. Ali foi o resgate da minha vida e da sua vida. Amém, meus irmãos? Ao qual anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós temos que anunciar o Evangelho para esses homens, para eles se converterem, aquele que ainda não conhece, para apresentar a Cristo Jesus. Eles têm que ser apresentados a Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, a sua saúde e a sua família. Que Deus lhe cubra de bênção, em nome de Jesus. Amém?